começar aqui a gravar. Então, nós estamos aqui no nosso segundo encontro do grupo de estudos psicossociais sobre o surf, o GEP-Surf, e contamos com a convidada Tabata Castelo Branco Teles, né, que vai falar de suas produções relacionadas ao estudo do surf. Eu vou começar, antes de passar a palavra para ela, a apresentação dela. A Tabata, ela é pesquisadora pós-doc da Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e em parceria com o Instituto de Ciências do Esporte de Paris. Acredito que ela esteja na Europa agora falando para a gente, depois ela vai nos situar. Ela é doutora em psicologia pela mesma faculdade, né, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, com pesquisa nos arquivos Russell Paris, né? Então é uma estudiosa da fenomenologia e que faz essa interface, uma referência, eu diria, mundial, que faz essa interface entre a fenomenologia e o estudo dos esportes. Ela possui graduação na Unifor, né, aqui em Fortaleza, em psicologia, e é a atual presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, a ABRAPESP, também membro do grupo de trabalho de Psicologia do Esporte da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, e tem estudado, como eu falei, o esporte em interface com o enfoque fenomenológico, e tem um trabalho muito específico também relacionado às artes marciais e esportes de combate. E sem mais delongas e apresentações formais, seja bem-vinda ao grupo, Tabata. E aí nós iniciamos nossa conversa escutando você. Enfim. Obrigada. Obrigada pela acolhida no universo do surf, especialmente, né? Não só acolhida no grupo, mas nesse universo que não é tão familiar para mim, né? Mas que, curiosamente, me acompanha de alguma forma, né? Como o Léo falou, o meu xodó são as lutas, né? Desde criança estou nesse universo e desde o doutorado me aprofundando em estudar, então estou sempre treinando e pesquisando. Hoje em dia isso tem ficado cada vez mais imbricado uma coisa na outra, né? Então, hoje em dia já não dá mais para falar se tá não dá mais para separar, né? A parte de treino, a parte de pesquisa. Hoje em dia tenho juntado tudo. Depois posso contar um pouco mais sobre isso. Mas curiosamente, né? Desde que eu me formei aí em Fortaleza, que eu acompanhei por um tempo a Isabela Souza, né, que é uma atleta de bodyboard. Então, foi o meu primeiro trabalho com psicologia do esporte, já foi um pouco nesse universo, né? Então, fiquei uns anos com ela. E quando eu me mudei para Minas, né, que eu passei a trabalhar no interior de Minas e depois fiquei no interior de São Paulo, eu orientei a Nathalie e ela me procurou, né, para fazer o TCC dela sobre surf. Então foi engraçado, que eu tinha acabado de sair de um tempo assim, acompanhando um atleta de bodyboard, aí de repente me aparecia um TCC para orientar com surf, e aí eu fiquei até hoje pesquisando esse negócio, né? Então o bodyboard e o surf, parece que eles ficam ali me chamando de alguma forma. Então, o primeiro artigo, o Léo passou, Léo, você passou os dois, né? O artigo e o capítulo, não foi? Isso. Eu passei os dois. Eu fiz um documento só com um capítulo do livro, tá ainda por sair a publicação, mas eles já tiveram acesso em primeira mão a esse material. Primeiríssima mão. Porque acaba que um é continuidade do outro, né? Acho que quem lê os dois consegue perceber muito claramente. O artigo foi do TCC da Nathalie, né? Apesar de ser interior de Minas, mas ela fez as entrevistas em Florianópolis. Acho que teve uma pessoa que eu sei que foi de Fortaleza, não sei se teve mais outros lugares, mas a maioria foi feita em Florianópolis e um colaborador que eu sei que é de Fortaleza. Não tem mar em Minas, né? Então tinha que viajar mesmo. E aí depois surgiu essa ideia do capítulo, né, com uma certa continuidade, porque aí tem muito a ver com as pesquisas que eu tenho feito mais recentemente, que são muito de imersão na prática, né? Então tenho tentado desenvolver algumas ferramentas metodológicas que buscam a imersão do pesquisador mesmo na atividade.
E nesse meio, obviamente faço isso com as lutas, né? Só situando, eu estou em Portugal, eu esqueci de falar esse detalhe. Eu faço a minha pesquisa vinculada à EFEP, eu vi até tem o Arthur, né, que é formando da EFEP, egresso da EFEP, mas a gente faz esse trabalho em parceria com o Instituto de Ciências e Esportes da Saúde de Paris, e estou com parceria aqui em Portugal também. Na pandemia fiquei meio presa, né? Então falei com o Cristiano, que é o meu supervisor, para a gente adaptar um pouco para cá, para evitar ficar viajando muito, porque a pesquisa previa muita viagem, né? Então, por enquanto, consegui uma academia aqui que me acolheu super bem para fazer as pesquisas. Mas, curiosamente, nesse meio tempo, o pessoal do jiu-jitsu, tem um pessoal aqui que surfa, e que chamou para surfar, né? Um dia e eu sempre fui simpatizante, é porque eu nunca tive tempo, né? Mas eu sempre tive essa curiosidade, esse desejo de começar a surfar e tal. Fui numa semana, quando foi na outra chamaram de novo, eu fui de novo, quando foi na terceira semana eu fui de novo. E aí parei um pouco porque o frio chegou, né? Mas a roupa tá lá para quando o verão voltar eu tentar ir de novo. E foi bem na época que eu estava escrevendo o capítulo. Não ia ser o que está no capítulo hoje, não ia ser aquilo, né? Eu e a Nathalie, a gente tinha conversado em fazer outra coisa. Mas, assim, com essa experiência, né, de iniciação do surf, eu comecei a ponderar muito, bem dentro da fenomenologia, né, que se a fenomenologia fala tanto, e especialmente a fenomenologia merleau-pontiana, né, da gente tentar aprender as estruturas, então, para que a gente investiga a experiência vivida das pessoas? Né, para chegar numa estrutura. Isso é muito importante ser dito isso, porque às vezes a gente fica, né, estudando fenomenologia como se fosse só o estudo da experiência vivida. Tá, mas se é só o estudo da experiência vivida, eu posso cair num puro relativismo, porque cada um vai ter ali as experiências diferentes, e se eu termino a coisa aí, eu estou deixando pela metade. Por que é importante entender a experiência vivida? Porque a partir de várias experiências vividas, vai ter um núcleo comum. E aí eu comecei a pensar, bom, se há esse núcleo comum, então, mesmo uma pessoa iniciante em alguma prática ou muito experiente, vai ter que ter alguma coisa em comum para você dizer, eu estou fazendo essa prática aqui. E o que é isso em comum? Então, eu falei, Nathalie, como você já entrevistou o pessoal, né, que já surfa há alguns anos, vamos comparar aqui com a minha experiência de iniciante, ver se a gente consegue achar algum núcleo, alguma coisa em comum do que é, então, essa experiência de surfar, né, que uniria pessoas mais inexperientes e pessoas experientes. Então, foi mais ou menos assim que foi nascendo a ideia da discussão do capítulo, né, nessa perspectiva de cruzamento. O Cristiano Barreira tem trabalhado muito com essa ideia de cruzamento intencional, né? Então, eu faço esse cruzamento dessas diferentes experiências e eu tenho tentado extrapolar um pouco essa ideia do Cristiano no sentido da gente juntar ferramentas metodológicas também. Então, não só fazer esse cruzamento de diferentes experiências, mas esse cruzamento de diferentes acessos. Então, vejam que no capítulo, o que a gente fez? Pegou entrevistas e fez um cruzamento com um trabalho de imersão, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não faz tanto, né? Acho que a maioria dos trabalhos em fenomenologia tem usado muito entrevista, o que não é problema nenhum, obviamente, mas tem uma série de outros recursos que a gente pode usar, né? Então acho que o capítulo é até um apelo também para isso, para a gente usar um pouco mais, né? De cruzar diferentes metodologias, de não achar que para compreender um fenômeno a gente sempre precisa recorrer aos mais experientes, tem alguns momentos que dá para usar também o pessoal mais iniciante, tudo depende do objetivo, né? Mas eu estou falando aqui em linhas gerais para contar um pouco dos bastidores, né? Porque a gente lê as coisas e não sabe um pouco o que acontece por trás. Mas aí, assim, Léo, eu não sei se você prefere que eu conte um pouco faça tipo um resumão do capítulo, dos textos, ou se vocês já têm questões, como vocês preferem fazer? Eu acho assim, você poderia fazer um resumão, acho que fica legal, até porque aí a gente tem uma noção do todo, né? Você começou aí bem com os bastidores, né? Já me deu pistas aqui para várias questões que eu já tinha, né? E que vou te perguntar, mas acho que se eu perguntar agora vai perder o todo. Então eu quero
esperar Tá. esse todo para depois ir, Vai ir dar às spoiler, partes. né? Vai dar spoiler. Tá, bem resumidamente também, para eu não me alongar muito aqui na exposição, o que que a gente, qual foi o caminho que a gente percorreu, né? Então, eu tenho até umas pescas aqui, porque eu não decorei as quantidades, deixa eu abrir aqui o artigo. Olha, no artigo foram entrevistados 8 surfistas, né? Então, todos já com pelo menos, acho que só teve um aqui, 2 anos de prática, todos os outros de 5 anos para cima. E a ideia do objetivo do artigo era compreender a experiência vivida de surfar, né? Como é que é isso, como é que é essa experiência de estar na prancha. Então, a gente entrevistou pessoas que já tinham uma certa experiência nessa prática. O que aconteceu foi que, ao longo das entrevistas, a gente começou a perceber que a experiência de surfar não podia ser entendida só naquele momento de estar ali no mar com a prancha, mas tinha um certo movimento temporal importante. Então, eles relataram de uma forma geral uma perspectiva importante antes de entrar no mar, então tem todo o preparo, né? Não só a leitura da onda, mas as viagens, se precisar fazer, o deslocamento, a alimentação foi outra coisa que foi comentada. Então, tinha essa preparação em torno do entrar no mar. Então, a gente acabou dividindo, foi muito natural a divisão que a gente acabou fazendo no artigo, né? De antes de entrar no mar e depois, né, na saída, porque isso foi trazido nas entrevistas, né? Então, dentro, né, dessa experiência dentro do mar, digamos assim, a gente viu algo que é muito comum com outros esportes de aventura, né, que é o caráter de imprevisibilidade, que é a questão do medo, né? Vamos falar um misto de medo e coragem, questão do empoderamento. Aí abre para outras coisas que a gente acabou não falando tanto, né, depois no capítulo, que são as questões de gênero. Né? Teve alguém que falou de gênero no skate, então é uma questão importante, sim, também de se colocar, né, no surf. E a questão dessa saída do mar, né, do quanto que o surf muitas vezes extrapola para o dia a dia. Então, a gente teve alguns relatos interessantes. Já depois que eu surfo, eu consigo ficar mais relaxado, eu consigo estar mais concentrado, né? O surf me ajuda nessa rotina depois do dia a dia. Então, é como se a prática do surf ainda ressoasse, né, na experiência vivida cotidiana de quem pratica. Quando a gente foi escrever o capítulo, né, inicialmente a minha ideia da Nathalie era a gente aprofundar no aspecto mesmo de estar no mar, né, seguindo essa linha que eu acabei de falar, o antes de entrar no mar e após, né, depois que se sai do mar, a gente queria se centrar nesse meio mesmo, já estando lá com a prancha, porque uma coisa que eu tenho pesquisado muito ultimamente é o que eu chamo de uma experiência pré-reflexiva, né? Então, eu tenho trabalhado muito com a ideia de pensar a consciência em diferentes registros. Quando a gente pensa a fenomenologia, que a gente entende a consciência como consciência de algo, né? A consciência, então, ela é ato, né? Então, eu falo assim, eu estou consciente, mas é sempre de alguma coisa. Para a gente é muito fácil pensar nisso de uma forma reflexiva, né? Estou consciente do computador, da minha fala aqui, da água que eu estou vendo, né? São coisas que eu estou pensando sobre. Mas se eu entendo que a consciência é ato, não necessariamente esse ato é reflexivo. Por isso que eu tenho enfatizado mais essa esfera pré-reflexiva, porque quando a gente está falando do movimento, seja esporte, seja atividade física, seja exercício, o movimento não tem como a gente refletir e se movimentar ao mesmo tempo. Tanto que a gente usa até no nosso dia a dia aquela frase, né? Não preciso parar para pensar, porque realmente você precisa parar para pensar. Se você está ali no movimento, você não tem condição de estar refletindo tão bem. Então, esse registro pré-reflexivo, esse registro que faz com que a gente consiga se movimentar com alguma destreza, sem precisar de uma reflexão prévia, e que nem por isso esse movimento, esse gesto, ele é aleatório. Ou seja, voltando, né? Se eu entendo que a consciência é um ato, se eu pego um copo d'água, há uma consciência ali.
né? O meu corpo sabia exatamente como pegar aquele copo, mesmo que eu não refletisse sobre isso. Então, há uma consciência isso, só que é no registro pré-reflexivo, não é no registro reflexivo. Então, a ideia inicial do capítulo foi trabalhar com essa perspectiva mais pré-reflexiva, então por isso que foi mais interessante a gente pegar esse momento mesmo de estar no mar com a prancha, porque quando a pessoa fala da preparação, de ir para o mar, isso está muito no registro reflexivo, né? Eu estou pensando aqui, eu estou projetando como que vai ser esse deslocamento, como que eu vou fazer, do mesmo jeito depois, né? Quando eu falar, o surf me deixou relaxado, o surf me deixou bem. Isso já é uma reflexão pós-prática. Então, para a gente entender a dinâmica desse registro mais pré-reflexivo, a gente tinha que analisar aquela prática em si. Então, o primeiro momento da gente desse capítulo foi reanalisar as entrevistas, que a gente já tinha analisado para o artigo, com foco nessa questão mais pré-reflexiva, né? Então, a gente pegou as falas que trouxessem bem aquele momento de quando a pessoa fala que está no mar e sentiu medo, e um susto, e essas coisas que passam, né? Sem que a gente consiga refletir muito como foi. Então, tem algumas experiências aí de quase morte, por exemplo, né? Que a pessoa não lembra exatamente como que fez, como que subiu na prancha depois. Então, são experiências interessantes nesse sentido, para entender como que o corpo age frente a essas situações que não dá tempo mesmo de refletir. E, como eu falei, juntou com essa minha experiência, né, de começar a prática do surf, que é curioso porque quando a gente tem um aprendizado de um movimento, ele é muito marcado por uma experiência justamente reflexiva, né? Porque quando você não sabe o que fazer, você está o tempo todo pensando onde põe a perna, onde põe o braço. Então, é um processo de aprendizado, ele acaba sendo esse processo de sair dessa esfera reflexiva para a pré-reflexiva. É como se a gente ensinasse o nosso corpo a se esquecer dele mesmo. O processo de aprendizagem de movimento via fenomenologia, ele vai ser pautado muito nisso. O processo de aprender a se esquecer, né? Mais ou menos assim. Então, veja que em alguns momentos, até trago uns relatos, né? Não, nesse momento eu consegui ficar mais à vontade, eu consegui me esquecer ali da prancha, eu consegui me esquecer um pouco daquela situação, porque se você fica o tempo todo, né, muito ligado ali, você não consegue se movimentar muito bem, né? Ou você consegue se movimentar naquela restrição, faz um movimentozinho pequeno, né? Mas a experiência mesmo de fazer um movimento, nesse caso, de surfar, ou a gente pode pensar em qualquer outra prática de movimento, ele só pode se efetivar se eu consigo passar por esse processo, né? De não mais refletir tanto e conseguir entrar nesse registro pré-reflexivo. Então, não foi à toa que a gente se pautou bastante nessa perspectiva, né, de pré-reflexividade. Eu estou dando uma olhada aqui se eu esqueci de mais alguma coisa. Só um outro ponto importante, assim, eu falei da questão do cruzamento, né, que a gente pegou os dados da pesquisa anterior de entrevista e fez esse cruzamento com a imersão, e isso já é um ponto importante dessa parceria que a gente tem com o I3SP, que é o laboratório em Paris, que é com o professor Bernard Andria, que ele trabalha muito com a ideia de emersiologia. Acho que é importante contar um pouco de como ele trabalha com isso, que ele parte do pressuposto de que quando a gente está imerso em uma atividade, né, exatamente por esse registro pré-reflexivo, eu não tenho condição de refletir sobre aquilo, então eu estou imerso, mas depois que eu emerjo dessa atividade, tem algo que ainda ressoa. Então, eu nunca vou ser capaz de retomar exatamente aquilo que eu vivi. Isso é muito importante, porque às vezes a gente se esquece desse detalhe, né? Parece que a gente vai conseguir contar tudo que viveu. É impossível. Mas a emerciologia é exatamente tratar desses restos, daquilo que eu ainda consigo lembrar, daquilo que eu ainda consigo sentir, daquilo que ainda ressoa, né? Então, por isso que é importante falar desse trabalho de imersão e daquilo que emerge, porque é impossível registrar tudo aquilo que aconteceu no processo de imersão. Claro que a gente pode pensar em outros elementos, né? Tem alguns estudos que fazem filmagem, que é outra coisa interessante, imagens, entrevistas de confronto, né? Que é você entrevistar a pessoa assistindo com ela aquele vídeo, enfim. Então, são possibilidades que a gente pode pensar aí, mas é só importante contar como que a gente pensou aqui na pesquisa. Léo, acho que de cara que eu tô
pensando que é isso. Eu tenho o Jean, que levantou a mão, e o Finardi também, aí eles poderiam continuar esse diálogo por aí. Jean, quer tirar para o ímpar ou quer ir primeiro? Não, eu posso falar aqui só porque é um... Tem a Liana também. Valeu. Assim, a pesquisa é muito densa, dá para perceber que ela tenta abordar de uma maneira que estabelece um roteiro entre os principais estudos que os quais têm desenvolvido, né, sobre o assunto, sobre o surf, e ao mesmo tempo, né, tenta tomar realmente como um fenômeno que consegue realmente abranger, né, tanto, ou seja, né, o antes, o durante e o depois, sendo que o durante é realmente o momento que mais, o momento ápice, né, da pesquisa. Acho legal como foi estruturado, mas essa pergunta é muito legal quando é feita no final, mas também é legal quando é feita no Só um começo. momentinho, Tiano. Tá dando uma Foi. interferência, eu acho. Acho que era legal desligar os Deixa eu desligar. microfones para ver para quando ele falar Foi. ficar legal. Agora sim. Dentro disso tudo, é questão de observar as limitações. Quais são as limitações que você enxerga com a abordagem fenomenológica? E eu acho que mais adentrando mais um pouco possível nessa questão da alimentação, como maneira de autocrítica, é como é que você enxerga o surf como o fenômeno que você investigou daquela situação específica, daquele campo específico, aqui, Fortaleza, etc. E qual é o fenômeno que você consegue abranger? O que você pesquisou aqui para os outros surfs que existem ao redor do mundo, né? Acho que traz muito bem com a questão da forma como você pega as características que são apontadas por outros autores em outros contextos, mas de uma forma mais geral, assim, e o que é que você acredita que é o fenômeno ali específico aqui de Fortaleza e o que abrange para outras situações. Na verdade, eu acho que para responder essa sua pergunta, daria um outro estudo, né? Porque a gente não fez muita aproximação com o surf especificamente em Fortaleza, né? Como eu falei, a Nathalie, a maioria das entrevistas foram feitas em Florianópolis e teve um colaborador de Fortaleza, não vou lembrar se tiveram outros, né? E a parte da imersão foi feita em Portugal, né? Foi feita na praia de Ofis, Pozende, que é norte de Portugal. Então, eu acho que daria uma outra pesquisa. Claro que vai ter as limitações, por exemplo, quanto mais eu vou para uma perspectiva de imersão, menos eu tenho uma ideia do todo. Óbvio, porque eu vou afunilando. Agora, uma coisa que o professor André fala muito é, do mesmo jeito que eu falei, se a gente ficar só na experiência vivida, a gente perde a estrutura fundamental, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar só na imersão, porque se eu fico só na imersão e se eu não relaciono com outro tipo de aproximação com aquele fenômeno, vai ser só a minha experiência. E aí, de novo, eu não estou fazendo fenomenologia. Então, é um terreno realmente perigoso, porque qual é a tendência? Eu vou estar fazendo imersão, vou estar falando aqui da minha experiência e eu vou encerrar ali. Se eu estou querendo fazer fenomenologia, eu tenho que me pautar em outras experiências, eu tenho que ir atrás de encontrar essa estrutura, como eu falei, que une. Tem até um momento no capítulo que eu falo, né, para dizer, eis aqui a experiência de surfar. Para eu dizer isso aqui é surf, não pode ser só a minha experiência. Né? Tem que ser a experiência de muita gente para que a gente quase chegue no consenso de, olha, isso aqui dá para dizer que isso aqui é surf. Então, eu acho que acaba sendo uma limitação no sentido de que, eu não diria que é uma limitação do estudo, mas eu diria que é um risco muito grande de você errar. Né? Trabalhar com imersão e fenomenologia, talvez esse seja o maior perigo, assim, de você acabar errando a mão e erra mesmo muito facilmente. Nesse capítulo foi fácil, entre aspas, né, não errar a mão, porque a gente tinha as entrevistas ali, né, para fazer esse cruzamento. Mas se eu tivesse feito um estudo só com a experiência, correria esse risco muito fácil. Agora, para ter uma ideia mais específica, né, do campo em Fortaleza, Florianópolis, aí seria legal um estudo mais transcultural, acho que seria até interessante para entender as nuances de cada localidade, né?
Mas, como eu falei, já dava um outro estudo aí, o que é possível também. Desculpa, eu errei, realmente que estava falando realmente foi em Alves. Só me confundi. Ah, tranquilo. Assim, só fazer um comentário breve, tá? Antes de passar para o Finardi e para a Liana, é interessante a gente entender que a pesquisa qualitativa ela vai fazer um aprofundamento, eu diria, vertical e não horizontal, no sentido de dizer que a verdade sobre a experiência é X, Y, Z, vamos dizer assim. E, então, acho que às vezes o universal ele está no singular, né? Então a gente tem todo um campo de discussão aí que permeia essa pergunta do Jean, que daria para a gente discutir bastante depois. Mas agradeço aí a ousadia da pergunta, né? Já querer falar das limitações antes mesmo Não, do e já abre, porque, assim, polêmicas, né? Vai depender se a gente vai considerar a fenomenologia como uma pesquisa, como um método qualitativo ou não, né? Você vai encontrar autores que vão dizer que sim, autores que vão dizer que não. Justamente por essa questão que o Léo está trazendo. O mais comum é que sim, mas eu já sou meio chata, porque eu acho que a fenomenologia tem exatamente essa particularidade de caminhar muito do singular para o universal, a meu ver, não é igual, não é exatamente equivalente à proposta de uma pesquisa qualitativa. Ela tem muitas semelhanças, mas para mim é um estudo fenomenológico, ele tem peculiaridades que às vezes não enquadra tão bem. Né? Então, achei legal o Léo trazer isso, porque realmente é um imbróglio, é uma discussão eterna, né? E a gente ainda não tem um consenso mesmo, não. Primeiramente, Tabata, parabéns pelo artigo, né, pelo capítulo, muito rico, eu li aqui, e algumas coisas me chamaram a atenção. Léo, acho que lá em Portugal deve estar fazendo também pesquisa sobre as gigantes de Nazaré, né? Está dando para ouvir? É que desculpa, eu estava tentando desligar o microfone aqui. Ah, tá. Eu acho que a Tábara está escondendo o jogo. Acho que ela está fazendo também sobre as ondas gigantes de Nazaré lá, né? A próxima pesquisa. E Tabata, pegando aqui um gancho aqui do seu artigo, o que me chamou muita assim, atenção. só um comentário. Seria um outro surf, certamente, Sim, mas sim, sim. que tinha suas particularidades do universal. Certamente as emoções que ela trouxe no artigo iriam aparecer de forma intensificadas, né? Mas Oh, sem dúvida, sem dúvida. Bom, o que me chamou a atenção aqui, muitas coisas me chamaram a atenção, mas como o nosso tempo é curto, né, você mostrou o seu N de 8, né, uma média de idade de 23 anos, um tempo de prática de 12 anos e meio, mais ou menos, o que me chamou a atenção foi a profissão, né, desses pesquisadores, né, porque daí você relata um pouco do Sul. E pelo que eu venho observando, o Sul tem muitos professores, principalmente professores que estão nas universidades, que uma grande maioria pega onda lá, né? Parece que tem uma vivência maior desse surf e faculdade, né? Então, a minha pergunta é, será que esses professores e esses estudantes, eles são da educação física ou é da psicologia? De quais áreas seriam esses estudantes e professores, né? Uma outra situação que eu vejo aqui, porque o surf ele é muito amplo, né? Eu não preciso ser professor para surfar. Eu não preciso ter uma vasta experiência para surfar. Aqui em Santos, na Baixada Santista, está tendo uma crescente e que eu venho observando, até mesmo em momentos assim de férias, né, de recesso, muitos pais que têm a experiência do surf e a grande maioria dos pais, teoricamente falando aqui, não tenho uma certeza ainda, de muitos pais poderem, eu não surfo, mas eu quero que meu filho vivencie o surf. Então compra aquelas pranchinhas de 1,99, põe lá na marola lá e deixa o filho correr, né? E acho o máximo. Eu registrei há um tempo atrás uma família
com 2 filhos, pai e mãe, se divertindo, que o filho estava lá. Mas você percebia que na característica daquele pai e daquela mãe não tinha vivência nenhuma de surf, né? Não eram pessoas assim, falavam assim, pô, esses aí pegam onda, por isso eles estão colocando os filhos nessa ondinha, né? E aqui tem uma outra galera que já surfa, já quer que o filho vire Medina, que o filho vire uma outra surfista famosa e assim por diante. Então, tem colocado muito isso. E as pranchinhas, que é um linguajar nosso do surf, né? Pranchinha, longboard, fan, bodyboard, né? Diminuiu, né? Essa pranchinha tem o tamanho de uma criança de 5, 6 anos, 7 anos. Então, a pranchinha ficou pranchinha mesmo. E como eu tenho pessoas com 70, 80 anos entrando no mar para vivenciar, para experimentar, para ter uma qualidade de vida, um pouco do que você relata, assim, né? Que você entra para surfar às 7, 8 horas da manhã e seu dia muda. Né? Então, é alguma coisa bem semelhante assim. Então, o surf, por si só, ele é muito amplo, né? O que me chamou a atenção foi assim, pô, esse grupo, esse N de 8 que ela pesquisou, é um grupo muito rico, assim, porque a maioria é estudante. Eu queria saber se nesse meio tempo, por mais que a sua aluna orientanda de Minas quis lá falar, vamos falar sobre surf, acho muito legal, porque assim, dá para adaptar, dá para levar o surf para vários locais, vivenciar de várias maneiras, né? Se a gente pegar outros olhares do equilíbrio, do desequilíbrio e assim por diante. Mas o que me chamou a atenção foi esse grupo, porque eu queria saber realmente se ela teve esse tempo de ir até a praia, vou até a Praia do Rosa, e daí fala, pô, quem sai da água, ela fala, pô, você pode fazer uma pesquisa aqui para mim rapidinho? Ou se essa pesquisa foi virtual, e ela falou assim, pô, eu conheço esse, mas como eu estou estudando e tenho contatos com pessoas da universidade, eu vou pegar essas pessoas. Por quê? Porque daí foi o que você falou também, né? Talvez a minha pesquisa possa cair por terra, no sentido assim, será que os professores do Sul têm essa tendência de surfar mais do que os professores do Sudeste e do Nordeste, do Norte, né? Então, assim, eu vejo que o surf, ele é para todos. Então, assim, eu pensava assim, que teria aqui mais nessa parte de profissão, eu sou bancário, eu sou jornalista, coisa que acontece muito aqui no Sudeste, né? Se eu fosse aplicar essa mesma pesquisa aqui no Sudeste, eu já não teria tanto já estudantes ou professores, assim. Eu teria também, mas eu penso que seria menor. E daí eu não sei se essa pergunta é pertinente, mas foi algo que me chamou muito a atenção na sua pesquisa, né? Porque ela está muito interessante, as falas, as experiências, o que eles sentiram, muito interessante. Mas quando chega nessa parte da profissão, uma reflexão que eu fiquei assim, eu falei assim, como é que pode ter feito ela tão distante? Não é uma crítica negativa, pelo amor de Deus, é uma reflexão para poder assim, porque eu tenho muitos conhecidos do surf que a grande maioria não é professor de educação física, nem psicólogo, nada. A grande maioria é amante do mar, do surf, de pegar onda, né? Nem sempre eles estão ali para dar um aéreo. Chegou 6 horas, tem um emissário submarino que tem uns refletores. Pô, tá entrando onda de 1 metro, 1,5 metros, meio metrinho. Depois de um dia de trabalho, entrar lá e fazer a academia dele, pegando essas ondas, é maravilhoso nesse sentido, né? Então, por isso esse meu questionamento só, e único. Né? Eu queria saber um pouquinho mais de você, como que foi feita esse contato com essas pessoas, assim, né? Porque entendo e respeito da distância, né? E acho a sua orientanda muito corajosa, no sentido, assim, de desafiar ela, né, a si mesma, falar assim, não, quero falar sobre isso, né? Algo que fica um pouco inviável para ela por não ter mar. Isso pode ter um clube com piscina com onda e vários outros fatores que poderiam estar também falando. Mas aí, se você puder comentar um pouquinho
dessas pessoas que foram pesquisadas, porque, assim, as falas deles são maravilhosas, de vivências, de experiências. Mas eu queria saber um pouquinho também como que vocês chegaram nessas pessoas para que pudessem ter essa reflexão. Obrigado. Ó, é bom fazer essas perguntas porque a gente vai clareando de novo a questão dos bastidores, né? Primeiro, a Nathalie foi a Florianópolis porque o que aconteceu foi que ela participou de um programa de mobilidade acadêmica, né? Então, ela passou alguns meses em Florianópolis, ela passou um período lá, tentou surfar também, né? Então, ela conta que quando leu as minhas descrições, ela, ai, comigo foi parecido, né? Eu tentei também. Então, a gente dividiu um pouco essas experiências. Então, ela foi, sim, à praia, entrevistou, sim, as pessoas. A questão é que, quando a gente trabalha com essa perspectiva de bola de neve, então você acaba entrevistando aquelas pessoas que têm ali certa proximidade com o pesquisador. Não necessariamente todas as pessoas eram da educação física ou da psicologia, não, eram estudantes de vários cursos. Mas como era o ambiente que ela estava, então era mais fácil chegar na praia, conhecer alguém que conhece o fulano, que indica o ciclano, então acabou ficando muito ali dentro de um universo mesmo de estudantes, o que é natural desse tipo de pesquisa, é uma limitação, sim, desse tipo de pesquisa, né? E que eu acho certamente que se fosse feito em outro lugar, com outra pessoa, né, com outra rede, isso aconteceria de uma forma diferente. Um outro ponto importante para ressaltar é que era um trabalho de TCC. Quem aí está no TCC sabe que não dá muito tempo, é tudo muito rápido. O TCC, às vezes, se demorar muito, o comitê de ética tem que transformar o trabalho para teórico, bibliográfico, porque não dá tempo, né? Então, a gente não tem muito como... um N de 8 pode ser considerado pequeno? Depende. Aí já é uma outra discussão, depende se foi atingido o objetivo ou não, mas isso que você aponta poderia ser uma coisa que a gente poderia ter pensado, vamos tentar entrevistar aqui em outro universo. Mas para um TCC isso não tem como, né? Quando é um mestrado, quando é um doutorado, até que você tem tempo para refletir e fazer esses ajustes depois. O TCC é assim, vai no que dá, bola de neve, um indica o outro, vamos ver se nas análises deu conta de responder aquela pergunta que a gente tinha e fechar. Realmente é um trabalho mais simples, né? E uma outra coisa interessante é que esse trabalho eu estava tentando lembrar aqui o ano, mas eu acho que foi coisa assim de 2014. Então, se a gente parar para pensar, o surf mudou muito de lá para cá, né? Nos últimos 5 anos, o surf no Brasil, ele mudou a dinâmica dele de funcionamento, mudou a forma de olhar para ele, né? A gente teve um boom, e não só um boom no sentido de um aumento de adeptos, mas um boom no sentido de ter mais olhares aí ao surf. Claro que junto a isso a gente tem a entrada nas Olimpíadas, né? Mas especificamente no Brasil a gente teve aí o tal do Brazilian Storm, né? Então fica bem nítido que eu acho que é um trabalho que ele não é tão antigo, mas para o que a modalidade sofreu, eu diria que já dá para fazer de novo as mesmas perguntas, talvez a gente vai encontrar algumas respostas diferentes já. Assim, Continua? acho que o Finad está satisfeito, né, Finad, com a... Não, ok. Obrigado. Claro, desculpa. Só um comentário geral, já que foi os comentários levaram a essa reflexão, né? Assim, é interessante que a gente tem como pauta aqui a criação de grupo de pesquisa, né? Para tal, já esse debate que a gente começou aqui com a Tabata já evidencia a necessidade da gente estudar, por exemplo, procedimentos de generalização em pesquisa qualitativa. Saturação, validação desse tipo de pesquisa, né? Para a gente não ficar aqui tentando encaixar um modelo de pesquisa em outro, né? Que não dá. São modelos complementares para conhecer a realidade, no nosso caso, a experiência de surfar, o que é o surf, né? Acho que, no fundo, o artigo ele já contribui bastante para essa discussão, eu diria, que caminha para o lado de uma busca da universalidade da experiência de surfar, né?
Mas, claro, como a Tabata falou, ele alcança um nível ali de não aprofundamento em algumas questões. Mas uma coisa que eu achei muito interessante no artigo, e, claro, o complemento dele no capítulo de livro, que eu achei foi assim, a proposta do modelo metodológico de pesquisa, né, que tem a necessidade de a gente se apropriar também dessas teorias presentes para entender o que é a experiência esportiva, como estudar o fenômeno subjetivo que está por trás do esporte, né? Eu acho assim, de certo modo, e dadas as limitações, eu acho que o estudo, claro, sempre o estudo vai ter uma limitação, né? Pode ser no quant ou no qual, e a verdade nunca será alcançada. É assim que eu penso, né? Então, acho que assim, há um esforço de aproximação para essa experiência do que é o surfar, né? Que é o que, sempre que eu estou estudando esse tema, eu penso nesse artigo. No trabalho, vocês foram muito competentes, na minha visão, na minha interpretação, de quem está estudando o tema, né? Em delimitar aspectos que são constituintes da experiência de surfar. E quando a gente pensa a variação de pico, e quem surfa sabe que cada praia, cada onda merece uma vida de dedicação para ser compreendida, né? Então, quer dizer que em qualquer lugar você vai ter um surf diferente, porque tem esse diálogo com a onda, né? E a onda ela vai variar. Não é à toa que existem várias etapas no Mundial para tentar alcançar quem é o melhor de todos, né? Nessa fantasia que a gente constrói em torno do esporte, né? Mas, enfim, eu achei muito legal e achei muito, apesar do N baixo, né? Que sempre que faz pesquisa qualitativa, eu estou falando isso porque, assim, trabalho com isso, aí sempre vem essa questão do número de pessoas, será que isso é consistente? Não é dentro da especificidade, eu acho que vocês foram competentes na proposta, e assim, tem vários aspectos relacionados, não foi isso bem que eu anotei, mas o que eu vi foi assim, o que aparece no trabalho de vocês aparece na pesquisa que a gente está desenvolvendo. Então, esse N poderia ser somado com os 35 que eu já entrevistei, já daria muita gente, né? E tem uma aproximação, as questões de gênero aparecem, o surf feminino é colocado em questão, a questão do enfrentamento do medo, coragem, a tranquilidade alcançada com a prática. Então tem uns aspectos que eu achei assim, do ponto de vista se eu pudesse pensar numa transferibilidade desse contexto empírico para outro, dá para você fazer sim, dado o reconhecimento das especificidades, claro. Eu gostei muito dessa capacidade de captar, vamos dizer, dimensões essenciais da experiência de surfar. É só esse comentário que eu achei que ia ser menor do que ele foi, para passar para a Liana. Só um comentário sobre isso. O meu irmão disse que eu amo essa palavra, né? Que é entrelaçamento. Para mim, vai entrelaçando, né? E é muito legal quando a gente faz uma pesquisa, porque e até uma questão que o Cristiano fala muito, né, da escuta suspensiva, então a gente conseguir acompanhar a experiência do outro, porque é uma outra coisa que a gente escuta muito na fenomenologia, suspendendo os nossos conhecimentos prévios, mas a gente nunca consegue totalmente, isso é muito dinâmico. Por isso que eu gosto desse termo que ele traz, né? Escuta suspensiva, porque indica essa ação. Eu suspendo, mas eu como. Então, e isso, a meu ver, é uma coisa que eu tenho refletido muito. Isso não é só no momento da entrevista, isso é também no momento da análise. Né? Porque isso que você está falando, Léo, também é um movimento de escuta suspensiva dentro do teu próprio trabalho. Ou seja, você já leu um outro estudo que está te dizendo isso, mas você tenta deixar um pouco isso de lado, mas você também está vendo que tem semelhanças, então como é que fica esse movimento? Né? Esse entrelaçamento, por isso que eu gosto da palavra, né? Como é que fica esse entrelaçamento? Porque isso para mim é ciência, né? A ciência, você constrói aqui umas bases e vem o outro e coloca um outro tijolinho, e o outro vai colocando outro tijolinho, né? E aos poucos a coisa vai ganhando corpo. Porque realmente é como você falou, eu não vou conseguir nunca ter acesso à verdade absoluta das coisas. Mas eu consigo entender esse pouquinho aqui, que se entrelaça com um pouquinho que o outro entendeu, e se aproxima do pouquinho que o outro entendeu, né? Então, é um caminho, eu acho,
já fica aí a dica para um aprofundamento nessa discussão, né, de fenomenologia, como ferramenta metodológica, como que a gente mantém essa sensibilidade, essa escuta suspensiva, para além da pesquisa em si, né, para esse movimento que se dá depois, né, nas análises, em outras pesquisas, e nesses entrelaçamentos que ressoam, né? Porque senão é isso que vai dar validade depois da pesquisa, é como você trouxe, olha só, eu vi aqui a mesma coisa na minha. Né? Então, se você não tem essa escuta atenta, esse entrelaçamento, a coisa se perde. E assim, aí trazendo para a contextualização do grupo, né, de pesquisas que a gente está compondo, a gente tem um projeto guarda-chuva, onde a gente capta várias dimensões que são mencionadas nas entrevistas e vão fazendo, vamos dizer assim, caminhos de aprofundamento. Então, a gente está vendo que está coincidindo muita coisa, né? Você mencionou, aí isso faz com que eu tenha mais certeza do caminho que eu vou seguir. Bacana. Liana? Tá. Eita, foram muitas questões colocadas aqui. Eu pontuei dois aspectos, né? Um aspecto mais geral com relação ao artigo, né? A pesquisa de 2018, e um com capítulo, né? Mas as discussões que vocês colocaram aqui com relação à pesquisa, tá dando eco aí em algum lugar. Pronto. E aí, valeu. E aí, assim, só uma questão para tentar contribuir com essa discussão que vocês lançaram, né? Pesquisa, a gente não tem como generalizar nada. E uma vez eu escutei numa dessas disciplinas de metodologia científica que a gente pode ir para o mesmo lugar que, por exemplo, a Tabata foi lá em Portugal e tal, e eu venho aqui em Fortaleza. Ou lá também, junto no mesmo local, mesmo locus de pesquisa, os mesmos instrumentos, mesma abordagem de pesquisa, e os resultados vão ser outros. Não vai, assim, vão ter as aproximações, mas a pesquisa nunca vai ser a mesma. Mesmo instrumento, mesmo locus, enfim, porque muda o pesquisador, muda uma série de questões. A própria leitura que cada um tem anterior, né, para fazer as reflexões, então, talvez corresponde aí. Só, assim, para a gente relembrar disso, né, como um tema que a gente pode estudar, né, esse é um tema dentro da pesquisa qualitativa que tem a ver com a generalização, né. Claro que vai ter todo um debate se é possível generalizar, da mesma forma que a generalização estatística ocorre na quantitativa, não, há uma especificidade. E aí tem uns que criticam o termo generalização, como você falou, mas tem outros que já usam a generalização para dizer, não, é um tipo diferente de generalização, que no caso seria empírico-analítica, que estaria mais voltado para as analogias, né, do que para definir um tipo de ligação direta com um fenômeno que seria, no caso, a verdade. Acho que tem, no fundo, aí um debate filosófico sobre se a verdade ela existe ou ela é construída, enfim. Mas, assim, acho que a gente enriquece bastante pensando num momento futuro para discutir metodologia mesmo. Pois é. Então, continue. Vou agora aprofundar com as reflexões que eu fiz, né? Com relação ao primeiro artigo. As contribuições são excelentes, né? Eu estava até vendo aqui os comentários e tudo, e quando eu fiz a leitura também, em 2017, eu fiz a pesquisa, a dissertação, apresentei, e o estudo foi posterior. Mas provavelmente, se tivesse sido, né, antes do meu estudo, eu teria encontrado a pesquisa e teria usado muitos elementos que vocês partilham bastante dentro do estudo. Então, assim, é um estudo que contribui mesmo para a área, porque eu não, dentro do que eu vou fazendo uma revisão aqui de bibliografia que eu tenho com relação ao SUF, a gente não tem algo, talvez, assim, tão parecido com o que vocês trouxeram, né? Assim, mais próximo. Tem algumas pesquisas, né, que perpassam, dialogam de forma, até a da Rubio, da bandeira que vocês colocam, ela também traz, né, do outside, ela traz algo ali parecido, que vocês dialogam com elas, mas o que vocês trazem é novo, né, contribui. Então, assim, é uma pesquisa que eu puxei já para a biblioteca, quando eu for escrever, produzir também dentro desse objeto de estudo do SUF, já vou ter como minha referência, né. E aí, assim, eu vou trazer uma reflexão, ela pode
soar como uma crítica, mas a gente, dentro do contexto científico, né, de produção, de conhecimento acadêmico, a gente, justamente esses momentos de debate, né, dos encontros colaborativos, eles são importantes para, talvez, emancipar, e a gente ir dialogando com isso, e também você me confrontar, e eu venho e tento contribuir, ou então minha análise cá, enfim, eu acho que isso é fazer ciência também, é colocar os pares. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, que não é de agora, não foi com o estudo do artigo, já vem de um tempinho que eu venho me aprofundando de algumas leituras no contexto do surf, e isso me chamou a atenção, e é uma crítica que eu faço até na dissertação, que eu não coloquei tanto, porque já foi uma categoria que me apareceu já no final, e eu não trabalhei tanto, que talvez se eu tivesse encontrado essa categoria bem antes, né, do desenvolvimento do estudo, eu teria tido outras reflexões. E aí eu coloco para a gente que está buscando estudar o surf, ter atenção nessa leitura, que é a questão de romantizar. Né, que eu acho que não ocorre só no surf, né, e da gente compreender, é algo que vem assim, de compreender o surf como um remédio ou o caminho que vai salvar tudo e todos, né, todos e todas. E aí, a reflexão que eu faço não é essa, né? E aí eu trago até o sentido da gente começar a pensar por uma curiosidade epistemológica e não mais por uma curiosidade ingênua. Porque a curiosidade ingênua vai fazer com que a gente se fantasie e traga reflexos a partir desse olhar superficial. E a gente começa a generalizar, e eu acho que não é bem por aí. Que entra, né, já nessa problemática até da pesquisa, enfim, que não é algo de agora. Mas a gente se atentar a refletir com relação a essa visão romântica que vai trazendo, que a gente traz muito do surf, né? Eu sou envolvida de surf desde criança, eu surfo de bodyboard, e dentro desse processo de pesquisa foi interessante para me desconstruir também na minha relação com o surf, né? Então, depois que eu vim, né, até essas leituras, esses encontros, eu me emancipei o meu olhar com o surf. Então, é uma questão que me chamou a atenção de não perceber essa discussão dentro do trabalho. E aí eu coloco, de certa forma, partilho essa crítica, que eu espero que seja para contribuir, óbvio, o trabalho está excelente, mas para ampliar essa visão reflexiva, né, com relação a esse estudo do surf, né? Você se propõe um estudo fenomenológico, enfim. E aí é isso que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que isso é até, de certa forma, um problema, e eu fiquei tentando, eu não sou da área da psicologia, né? Eu sou professora de educação física, sou dentro mesmo de uma área bem pedagógica mesmo, assim, eu não sou nem do treinamento, então talvez algumas falas que eu coloque aqui vem muito de uma visão crítica que eu tenho, eu sou estudante de Paulo Freire, enfim, o meu estudo do surf dialoga com a educação libertadora, então isso é uma questão que eu vou trazer, porque me incomoda um pouco a gente colocar o surf nesse sentido desse super-herói, né, e não fazer uma reflexão que existem outras relações na vida das pessoas que interferem na relação dela própria com o surf também, se vai ser um olhar positivo ou não. E aí eu fiquei pensando, dentro da minha pesquisa que eu faço com a juventude de uma comunidade de surf daqui de Fortaleza, que vive um contexto de vulnerabilidade social. Né? E aí a outra coisa que me... Pronto, voltou. Travou, aí eu fiquei, certo? Pensar nisso. Tava pensando, o grupo, né, entrevistado lá do Titanzinho, Sérgio Luz, é outro contexto. Eu queria saber a questão econômica dos colaboradores da pesquisa. Senti falta desse dado, porque eu acho que essa questão aí, eu trago mais uma vez uma autocrítica. Talvez, por eu ser muito engajada dentro da perspectiva dos movimentos sociais, inclusive a minha linha de pesquisa foi num eixo de movimentos sociais, então talvez eu traga essa discussão dessa problemática social muito forte, né? Então, assim, tentando aqui dialogar e contribuir, não sei se faz sentido para você, mas eu senti falta dos dados econômicos e da gente pensar nesse sentido, né? Até
se é um trabalho que busca, né, tá dialogando com o campo da psicologia, mais uma vez eu não sou, mas eu fico muito nesse sentido. Eu sofro desde criança, meu pai e tal, eu tenho uma condição tranquila, faço terapia por vários anos. Então, assim, são outras questões que influenciam para tentar nessa questão da qualidade de vida, do bem-estar, né? E aí eu fiquei pensando, e os outros contextos? E aí o segundo ponto com relação ao outro estudo, fantástico, eu achei muito bacana a experiência da imersão que você faz, e eu acho que ele contribui muito aí, ele contribui muito, eu coloquei aqui, para a gente conseguir elementos para pensar a melhoria do ensino, né? Eu gosto de usar mais a palavra aprendizagem, do processo de aprendizagem do SUF. Eu estava lendo ele e eu marquei várias partes, assim, de pensar, poxa, essas questões que a Tabata partilha, né, junto com a outra autora, perdão, são excelentes para a gente pensar elementos, né, didáticos dentro do ensino e aprendizagem do SUF que são importantes. E às vezes são desconsiderados. E aí eu pensei até para ampliar para as outras aprendizagens. Então, na verdade, o segundo ponto é mais exaltar esse aspecto que eu achei excelente. E é isso. Desculpa se eu me alonguei. Você tem toda a licença de participar dessa forma no nosso grupo. Eu acho que, assim, muitos, assim, eu tô tendo, assim, uma relação também empática agora com a Tabata, né? Ela está aqui falando de um estudo que ela orientou, né? Então, assim, você vê como ela orientou mesmo, que ela sabe os detalhes, né? Meteu a mão na massa mesmo. Assim, acho que, assim, por um lado, tem um conjunto de questões que diz respeito aí ao limite, né, do estudo. E, assim, mas eu achei muito legal essa crítica da romantização. No caso, eu acho assim, não é que o texto, o artigo, ele faça isso, eu não percebi isso, mas eu acho que a leitura que se faz da cultura do surf caminha muitas vezes nessa direção. Eu acho assim, uma vez eu fui confrontada com uma coisa semelhante, só que não foi tão amigável, tá? Foi porque eu tava num evento de lutas, estava no Japão, e eu falando da minha pesquisa de doutorado, que eu comparava karatê, capoeira e MMA, e aí eu fui acusada, assim, né, de defender o MMA, que seria uma coisa violenta, e como que eu estava trazendo as entrevistas, as pessoas falando sobre aquela experiência, e eu não estava problematizando que aquilo era violento e tal e tal. Claro, assim, esse episódio foi pesado, não estou dizendo, eu estou falando justamente, né, que no seu caso foi uma intervenção amigável nesse sentido, mas é que acaba sendo os polos, né? Porque a tua crítica foi com relação a certa romantização, e lá foi como se eu estivesse quase fazendo apologia à violência, né? E aí eu me lembro da minha resposta naquele momento, que é mais ou menos a resposta que eu daria agora, que é assim, no fim a gente vai respeitar a experiência daquela pessoa, né? Então, quando eu estou ali fazendo uma entrevista, quando eu estou trazendo um relato, na verdade, eu não estou pensando muito se aquilo vai ser positivo, negativo, se eu vou estar fazendo uma apologia, eu vou estar simplesmente trazendo a experiência, por isso que é tão importante a gente colocar os trechos, né? Porque eu estou trazendo a experiência da pessoa e colocando ali. Claro que, por exemplo, se, como eu estou entendendo, te toca muito essa questão, né, numa perspectiva freiriana também. Então, claro que você pode pegar esses elementos e fazer uma discussão nesse sentido, claro, né? Mas quando a gente está nessa perspectiva mais fenomenológica, eu nem diria tão psicológica até, né? Porque acaba que, de novo, é um cruzamento ali de várias ciências, eu acho, para entender essa experiência. Eu não diria que a gente fica só na psicologia, não. É mais interdisciplinar mesmo. Então, como o objetivo ali era tentar retratar um pouco aquela experiência, então eu não sei nem se fazia muito sentido naquele momento esse tipo de discussão, essa reflexão que eu estou fazendo agora, sabe? Talvez, assim, para um outro estudo, aprofundar, talvez em outro momento,
Porque eu acho que a gente tem que ter muita clareza do tipo de qual é o nosso objetivo naquele momento. As pesquisas são sempre um recorte, né? Cada artigo é um recorte, eu tenho que ter muita clareza do que eu estou querendo naquele momento, senão a gente se perde. Mas é para te responder nesse sentido, assim, que é um recorte temporal, é um recorte dentro do campo de análise que a gente tem visto naquele momento, também das preferências do pesquisador, não tem como, né, não afetar. Mas aí o outro ponto, e reverbera, né? Vai reverberando de N formas. Então, assim, você trouxe, no capítulo tem coisas que podem me ajudar depois dos processos de aprendizagem. No artigo tem coisas que me fizeram refletir, que nesse artigo faltou discutir isso, então eu vou discutir e fazer. Isso é o legal, né? Que a pesquisa vai ressoando e vai assumindo essas diversas formas. Agora, só uma coisa interessante assim de retomar, que eu fico pensando muito, né? E você trouxe questões epistemológicas, o Léo falou aí da filosofia, que no fundo, quando a gente vai discutir essas questões mais metodológicas, a gente precisa ter uma base filosófica muito séria, porque a gente está falando o tempo todo, qual a base filosófica de qualquer procedimento metodológico? São processos de indução, de dedução das ideias, né? Então, eu acho muito, sinceramente, eu acho muito maluca essa ideia de achar que a gente consegue não generalizar de jeito nenhum, porque é um processo indutivo tão natural nosso. Basta a pessoa me dizer uma frase, eu vou comparar com a minha própria experiência, porque eu a experiência que eu tenho de um mundo, ela parte da minha própria. Então, não tem como eu pegar uma experiência de outro e não minimamente comparar com aquela referência que eu tenho. Então, eu generalizo, nem que seja numa indução mínima. Então, deve ser, quando eu surfo, pode ser que aconteça isso também, nem que você pense e compare um pouquinho, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os termos, né? E também eu temo que, às vezes, a gente perca o nosso laço comunitário mesmo, né? Porque se eu digo, por que eu estou falando isso? Porque se eu digo, isso que a Liana falou, eu já escutei muito de vários professores também, né? Não foi só você que escutou essa discussão. De, não tem generalização, porque eu chego para fazer uma pesquisa, o outro pode chegar para fazer a pesquisa no mesmo lugar e dar outro resultado. Mas, gente, se dá um resultado completamente diferente, a gente vive numa esquizofrenia, a gente perde nosso senso de comunidade, né? Eu tenho que entender que o outro que passou por ali, ele tem algum laço com o que eu estou fazendo, se o campo é o mesmo. Então, o meu receio é que essas discussões que a gente faz, às vezes, que fica muito no campo conceitual, elas podem se perder muito. Se a gente ficar só no conceitual, né, perdendo a questão filosófica, a questão, né, de uma vivência comunitária, do que eu faço com o que eu pesquiso, do que é ciência. Então, acho que não dá para ser frio, acho que esse é o meu ponto. Assim, ingênuo, gostei que você usou a expressão ingênuo, né? A gente tem que tomar cuidado com essas ingenuidades, assim. É difícil mesmo, né? Eu não tenho resposta para essa discussão, mas só trazendo aqui o quanto que é árduo mesmo a gente manter um pensamento crítico, né, sobre o que a gente está fazendo. Eu fui contemplada aí. Mas eu acho que é bem isso mesmo, são as ideias que se encontram, né? Você complementou e eu compreendi demais, inclusive o Léo falou, né? O que você partilhou foram o que os colaboradores, né? Os autores e as autoras da pesquisa colocaram para vocês a partir dessas entrevistas, desse estudo fenomenológico. Vocês partilharam o que vocês acharam a partir da fala deles. Eu fiz algo parecido também, só que foi etnográfico. Mas o que eles colocam, o que é partilhado lá, reflete muito essa visão que tem muito forte, né, dentro do surf, dentro da cultura do surf. E eu concordo com questão do surf, assim, só para fazer essa ressalva. Essa romantização, eu acho que ela é muito comum nas práticas de movimento de uma forma geral, né? Inclusive, em termos de políticas públicas, eu acho isso um negócio, às vezes, pavoroso, porque parece que o esporte vai salvar todo mundo e não tem nada ruim na atividade física do esporte, né? Então, claro que a gente tem que tomar cuidado, porque senão
né? Entra em solução mágica mesmo. Perfeito. E aí é outra discussão, que se eu for falar também, aí tomou mais tempo, mas aí é quando eu trago também minha militância, meu engajamento muito crítico, que a problemática aí já pode me criticar também, que eu vou dizer assim, o problema está na desigualdade social. Mas aí eu também sei que isso faz parte da minha experiência, do que eu venho estudando, da minha história, Liana, né, professora de escola pública e tal, enfim. Não vou me alongar, mas eu super entendi, me senti contemplada. Eu vou ter que sair, correr, se entrar numa aula que eu estou fazendo de docência agora. Mas, assim, eu quero assistir o final da gravação. Muito bom, Tabata, parabéns. Contribuiu muito, super guardei o material. Vai me ajudar muito a desenvolver estudos também. Né? Valeu todo mundo. Desculpa ter que sair, pessoal. Até terça que vem. Obrigada. Então, a gente está caminhando aqui para os minutos finais, né, do nosso encontro. Achei que foi um encontro muito instigante. Quem dera se a gente pudesse ter essa presença forte da Tabata aqui no grupo, trazendo essas questões. Assim, eu vou terminar, né, primeiro destacando, como eu disse, que gostei muito do estudo, dada a especificidade, claro, da pesquisa. Mas algumas coisas me deixaram curioso, né? Acho que fica para a gente prosseguir nessa caminhada de aproximação, no meu caso, com a fenomenologia, com os instrumentos, com o seu trabalho, no caso, né? Aí, assim, eu queria que tu pudesse, para encerramento, não sei se o Jean tinha uma questão, mas também pelo tempo, eu tenho até medo de passar a palavra para o Jean, porque ele vai abrir um novo campo de discussão. Mas ele já está mostrando que queria, né, continuar, né? E mostra a importância da sua presença aqui. Mas a gente vai discutir, vai prosseguir. Acho que o encontro... Tadinho, Jean. Qualquer coisa, manda a pergunta depois, coitado. Isso. Entra em contato, a gente faz esse gancho aí. Então, acho que assim, queria que você pudesse... Tem uma frase que me chamou a atenção no capítulo, onde você faz uma menção à noção de atos pré-reflexivos, você já mencionou isso, e faz uma correlação de estudos contemporâneos que entrelaçam fenomenologia e neurociência. Eu acho que só como forma de manchete mesmo, para a gente ficar com vontade de estudar. Ih, Léo, agora já abre para outra. Mas eu tenho me debruçado muito sobre isso, né? Na verdade, foi uma mudança de rumo nas minhas pesquisas. Eu comecei a me aproximar disso ainda no doutorado, né? E é engraçado que eu me aproximei via fenomenologia, né? Normalmente é um pouco o contrário. Mas eu me aproximei via fenomenologia de ciências cognitivas, de neurociências, que na nossa época era uma heresia, né? Hoje acho que ainda para algumas pessoas. Como assim você trabalha com fenomenologia e cognição? Né? Porque para a gente parece que a cognição era só com comportamental e a gente via as coisas muito compartimentalizadas. Mas o que tem acontecido é que, recentemente, tem tido uma nova onda nas ciências cognitivas, que não é aquela cognição que a gente aprendeu, que vê o cérebro quase como se fosse um computador, mas sim que entende que o nosso cérebro só existe na relação com o corpo e com o ambiente. Né? Então, é muito a ideia de uma cognição corporificada, uma cognição incorporada, que se dá no movimento. Então, é nesse sentido que tem tido umas pesquisas muito interessantes, que já não dá nem mais para você dizer se são pesquisas em neurociências, em fenomenologia, em cognição, porque esses conceitos vão se entrelaçando mesmo. Né? Então, acabou sendo manchete porque é uma coisa que eu ainda estou me apropriando, né? Eu ainda não me sinto... Aos pouquinhos eu vou escrevendo um pouco que eu consigo elaborar, né? Uma caminhada que eu tenho feito, mas que fica um convite, né? Eu acho para todo mundo que está aí aberto a repensar o que se tem estudado, entendido como movimento,
e de uma forma menos preconceituosa. Eu acho que para a gente da psicologia é importante, porque a psicologia tem muito preconceito com essas Tá, possibilidades de integrar. Tabata, Hã? pois assim, acho que seria legal tu dar sugestões de caminhos para onde a gente ir nessa, para matar essa curiosidade, vamos dizer assim. Tá, eu só preciso pensar aqui, porque, assim, boa parte dessa literatura está em inglês, né? Português tem pouquíssima coisa, né? Mas para quem lê em inglês, tem. Deixa eu ver aqui se eu já coloquei aqui nas referências, que já fica mais fácil. Ó, já tem dois. O Alva Noé é um autor que eu gosto muito, então no capítulo ele está nas referências, dois livros que eu tenho dele. Mas ele tem alguns artigos, tem outros textos. O Alva Noé é um filósofo que trabalha com fenomenologia e com neurociências, especialmente a questão da percepção. Então, né, dentro desse espectro todo de cognição, neurociência, eu tenho estudado mais os processos de percepção e ação, né, dentro das lutas, evidentemente. Então, por isso que esse autor acaba sendo muito meu queridinho, né, por conta dessa aproximação com a questão da percepção. E aí tem também tá tudo aqui nas referências, viu, Léo? Os que eu uso, os que eu tenho usado mais, assim, os meus pontos de partida, digamos assim, Legal, que é o Alva Noé, o Gallagher, que está aqui também, o Leder, que está aqui também, e tem legal, um. Ah, e tá aí em português um que é o Danilo Veríssimo, que está aqui legal. nas referências um artigo dele, que ele estava na minha banca de doutorado e ele foi um dos responsáveis por me aproximar desse universo. Ele é psicólogo, trabalha com fenomenologia, trabalha com Merleau-Ponty, e foi ele que começou primeiro a me falar desses autores. Então, ele tem aí algumas discussões nesse sentido. E é isso, acho que é um campo ainda para desvendar, sabe? Legal, massa. Assim, a gente está passando aqui do nosso teto, né? E, assim, se alguém quiser fazer um último comentário de despedida, para não ser eu que vou encerrar, Para você não ficar de carrasco, é isso? pode ser a Tabata também, se ela quiser, dar uma última mensagem, uma ideia. Ah, não Primeiro, sei, eu só estou lembrando que assim, a gente quero agradecer sua participação e elogiar o seu trabalho, tá? A sua trajetória, para mim, é uma referência. Obrigada, e eu que tenho a agradecer, porque eu sempre já te falei isso, né? Eu sempre me sinto metida, porque eu sou uma curiosa do surf, e quando eu vejo, eu estou no meio de um monte de surfista, né? Mas ainda bem que vocês me acolhem, me aceitam como eu sou, então, né, tá ótimo aqui dentro dessa acolhida. Vai ser bom que tá gravado, qualquer coisa eu passo para a Nathalie depois, acho que ela vai ficar muito feliz, Ah, né, sim. com os feedbacks aqui, já falando também, como você falou, né, a questão de orientação, assim, não é sempre que a gente tem um trabalho que dá bons frutos, né, eu acho importante deixar isso registrado, porque diz muito também do empenho da Nathalie, né? Você sabe que tem aluno que faz o TCC de qualquer jeito, tem aluno que entrega e nunca mais olha para a pesquisa, e a Nathalie não, ela realmente, né, curtiu muito fazer essa pesquisa, e é legal quando é assim, né? Quando é uma pesquisa que a pessoa curte o tema e faz porque está a fim de fazer, né? Então tem Legal. esse empenho todo dela. Mandar um parabéns, então, para ela, pelo trabalho, e Sim, dizer que continuem, né? E que serão bem-vindas sempre no nosso grupo. obrigada, obrigada, uma honra. Pois um abraço. Outro. Eu vou encerrar aqui, então, a gravação, gente.